Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início ao segundo semestre do ano de 2015. Estamos dando início à disciplina de Administração Orçamentária e Financeira. Vocês estão adentrando ao semestre quinto e sexto semestre do curso de Administração. Eu sou a professora Regiane Moraes, estive com vocês na disciplina do semestre passado, onde nós trabalhamos em planejamento tributário. Nessa disciplina de administração, nós estaremos estudando os aspectos mais importantes na qual ela vem a ser como enfoque do semestre, propriamente dizendo. Eu venho pedir a vocês esse entusiasmo de início de semestre que os nossos alunos obtêm, para que vocês se dediquem às três disciplinas que estarão cursando. Vocês terão comigo a Administração Financeira e Orçamentária e a professora Alessandra. Em seguida, vocês terão a disciplina de mercados de capitais e, finalizando, a disciplina de análise de custos. Com consequência, fechando todo o semestre, a disciplina de seminário. No final da nossa aula, o professor Ivan, coordenador do curso, vem fazer alguns comentários que é muito preciso dentro de um semestre, dentro deste ano letivo, desse contínuo ano letivo. Antes de nós entrarmos efetivamente na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária, vocês já tiveram essa informação, porém só preciso reforçá-la, que não há mais a mesa redonda. Por isso, nós estamos em aula propriamente dizendo. Nós precisamos apresentar a vocês o portfólio, o trabalho no qual avalia a sua questão científica. Então, seu conhecimento científico, a sua busca de entendimento, tanto metodológico quanto o prático, bem como as ações conceituais que envolvem as disciplinas do semestre. Nós teremos como disponibilização de atividade, desenvolvimento do portfólio individual, no qual tem enfoque maior a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. O que será composto neste portfólio? Nós estaremos apresentando alguns dados, no qual será levantado as informações orçamentárias e projeções futuras que podem vir a acontecer dentro da empresa. Dentro deste portfólio, há todas as indicações para os cálculos precisos. É interessante que vocês tenham uma total atenção no momento que a professora Alessandra entrar na nossa disciplina, ela entrará na terceira teleaula, onde ela estará explicando sobre desenvolvimento e as ações pertinentes à área orçamentária, bem como também alguns impactos, algumas informações preciosas de administração financeira dentro do portfólio individual, nesse desenvolvimento no qual vocês deverão postar e entender sua base maior, seu enfoque maior, conceitos, as bibliografias que serão utilizadas. Lembre-se sempre que todas as informações apresentadas dentro de um portfólio é conhecimento científico, é conhecimento prático, é conhecimento no qual vocês estarão utilizando na vida acadêmica e estarão utilizando fora da vida acadêmica também. O entendimento dessa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária será levado para os demais semestres, bem como qualquer empresa que vocês vierem atuar. Por isso, o enfoque deste portfólio voltado exclusivamente para a nossa disciplina. Mas tivemos uma abordagem nos demais campos também, as demais disciplinas também. Já o portfólio em grupo, ele refere-se a uma pesquisa em campo. Qual é o objetivo da universidade? Disponibilizar uma pesquisa em campo na área administrativa para aquele aluno, para aquele futuro profissional que não teve ainda ou ainda não teve o contato com as informações práticas que acontecem dentro de uma gestão empresarial. Neste portfólio em grupo, no qual será unido entre 2 a 7 alunos, no qual vocês estarão apresentando este trabalho, farão um levantamento de dados das informações que estarão sendo cobradas, estão sendo solicitadas, você consegue ter a visão de uma gestão, você consegue ter uma visão de uma departamentalização. É possível conhecer como que aquela determinada empresa realiza a sua administração. Com base no meu entendimento, do conhecimento no qual
estamos atuando na vida acadêmica, estamos aprendendo, tanto na prática quanto na base teórica, a possibilidade de ter indicações de informações, ou seja, a própria orientação de um futuro administrador. Então, primeiramente, eu compreendo a administração financeira e orçamentária por meio teórico e por meio prático, porque eu estarei calculando, apontando, averiguando, montando, elaborando orçamentos. E, em segundo momento, eu vou a campo, no qual eu busco as informações que o portfólio traz como roteiro, ele traz essa informação, porém eu disserto as informações. Não vou estar respondendo. O roteiro, ele traz como perguntas, porém ele não pode ser respondido. Ele tem que ser contextualizado. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Alinhem as perguntas conforme estará sendo apresentado no portfólio. Não precisem ficar preocupados. Na data correta, o planejamento da nossa universidade estará disponibilizando o portfólio para todos os alunos terem a sua visualização no colaborar, né? na parte do sistema da universidade. Vamos iniciar então a nossa teleaula, vamos iniciar este semestre falando do objetivo da nossa disciplina. A administração financeira e orçamentária, ela tem como objetivo, primeiramente, estar apontando os fundamentos da administração. Tem como pressuposto a análise de investimento e orçamentos empresariais. Esses objetivos trará ao administrador essa visão e direção nas decisões de criação de riquezas. Dentro da nossa disciplina, nós teremos muito comentário a respeito de valorização, de valoração, a respeito de enriquecimento empresarial. A administração financeira e orçamentária ela tem como enfoque trabalhar com os valores de investimento dos proprietários. Então, nós estaremos assim a quase todo momento apontando e comentando sobre esse enfoque. Temos também, em continuidade, vamos ver o nosso slide, no qual ele está nos apresentando a nossa primeira e a segunda teleaula. Só reforçando, a primeira teleaula comigo, a segunda também, onde a primeira teleaula nós estaremos falando sobre o ambiente e o objetivo da administração financeira. Então, base conceitual da administração financeira, eu preciso compreender seu objetivo e seu conceito. E a empresa no mercado financeiro, bem como as decisões financeiras, a avaliação de uma decisão financeira. A segunda teleaula, nós vamos sair um pouquinho da base conceitual e vamos entrar em cálculos. Vamos falar um pouquinho de leasing, vamos falar do cálculo do custo médio de capital. Vamos fazer um comentário e vamos apontar uma pesquisa a respeito de operações de crédito. Vamos trabalhar um pouquinho com o nosso fluxo de caixa. Uma vez que eu tenho esses conhecimentos iniciais, eu posso realizar um aprofundamento. O que é o meu aprofundamento? O meu aprofundamento acontece na primeira pesquisa na minha web aula, numa segunda pesquisa que estará disponibilizando dentro do material que eu obtenho, no caso o livro da minha disciplina, e um terceiro material para uso é a minha própria teleaula ou são os links possíveis de serem pesquisados. Lembre, há muita informação dentro da internet, então não podemos generalizar como todas corretas, principalmente a administração financeira. É muito importante nós buscarmos os autores corretos, os autores certos, para entendermos o conceito que a administração pode vir nos trazer. O objetivo da nossa aula, vamos dar uma olhadinha? Temos só reforçando a questão da aula 1, que é a aula que nós estaremos apresentando hoje. Vejamos o objetivo. O objetivo vai ser sempre proporcionar conhecimento de conceitos fundamentais. Vamos proporcionar o conhecimento dos objetivos que traz a administração financeira dentro da empresa e essa visão de mercado. Então, o que a administração financeira ela aponta como visão de mercado? Primeiramente, é bom nós entendermos
a sua ação conceitual, a sua visão conceitual dentro de uma organização. A administração financeira tem como enfoque maior sempre trazer o chamado escopo neste mundo contemporâneo, ou seja, o escopo das mudanças do mundo contemporâneo, no qual vai sempre ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa transfere-se e reforça a falar de processos financeiros, ou seja, a questão financeira empresarial, propriamente dizendo. Então, aquela avaliação, aquele controle, aquela direção de um planejamento financeiro, da administração financeira. Em segundo momento, um entendimento do mercado. Entendimento do mercado, o que hoje, dentro deste mundo contemporâneo, a administração financeira reflete nesse mercado de capital, reflete nesse mercado de ações, esse mercado de investimento que vem agregar riqueza para dentro dela. E também a administração financeira, ela pode e deve ser aplicada à vida pessoal. Então, o escopo de mudanças ao mundo contemporâneo trata de um planejamento financeiro voltado à empresa, um mercado de capital e administração financeira pessoal propriamente dizendo. Vamos falar deste objetivo que a administração financeira vem representar. Ela tem como um estudo a sua base teórica e prática. Tem como um contexto, uma objetividade muito segura de buscar dentro deste processo empresarial captação de recursos e aplicação correta dentro de financiamentos com alocações empresariais, ou seja, o objetivo da administração financeira é um estudo teórico e prático, no qual assegura a um processo empresarial uma alocação de riquezas, uma correta aplicação de financiamentos, permitindo que essa empresa venha a ter continuamente um avanço progressivo, tenha continuidade e possa ser competitiva ao mercado. Então, essa captação correta de financiamento para um correto aplicação de investimento. Esse é o objetivo que traz a administração financeira. Dentre dos seus objetivos, este é um dos objetivos. E uma vez que nós conhecemos este objetivo de captação de financiamento e alocação correta para o investimento, nós precisamos entender sobre o ambiente atual. E este ambiente atual reflete dentro da administração financeira em 2 momentos. Vejamos comigo o que refere-se exatamente a este ambiente atual. No nosso slide, nós apresentamos como ambiente atual dentro da administração financeira para estudo de financiamento e alocação correta de investimento, ter conhecimento e aplicabilidade da competitividade das organizações. Então, a competitividade, ela sempre gerará, ou gera, como está aqui no slide, a necessidade de recursos para investimento em diferenciais. Neste exemplo aqui, ou neste contexto de investimento em diferenciais, nós podemos apontar como um treinamento de equipes. Então, seria uma empresa na qual está realizando investimento em uma máquina, propriamente dizendo, alguma máquina operacional, e essa máquina necessita que os operadores sejam treinados. Em outro momento do ambiente atual, no qual precisa ser refletido a administração financeira, o mercado está aquecido no chamado custo de capital, que sofre a chamada alta lei da oferta e da procura. Então, refletimos, buscamos essa reflexão, buscamos esse entendimento, buscamos saber exatamente o que nos refere, que nos mostra a objetividade. Esta objetividade de administração financeira em alocar corretamente a busca de captação de financiamentos e a alocação de investimentos se dá por meio da competitividade e, em segundo momento, ela vai acontecer por meio de uma correta aplicação do custo de capital, no qual eu avalio a nossa lei de oferta e procura. O mercado aponta o quê? Quanto maior eu desejo ter um produto, maior sou o meu público e mais caro ele fica. Uma vez que eu tenho esta visualização, eu tenho essa busca, esta visão do que o mercado me apresenta, eu, empresa, preciso então
buscar o menor custo para ser trabalhado ou aplicar um investimento dentro de um capital próprio, no qual me possibilita continuar dentro do próprio mercado, continuar em competitividade, continuar com aplicação de investimento e, ao mesmo tempo, visualizando qual é a oferta que o mercado está me pedindo, o que ele está buscando de minha empresa para me manter em atividades, tá certo? Então, eu entendo o que é administração financeira por meio de suas etapas, eu entendo que administrar é uma direção, é um controle, é uma orientação, eu entendo que o objetivo acontece por meio de alocação correta de financiamentos e de investimentos, eu entendo dentro da administração financeira empresarial que ela se dá em dois momentos, a partir de um acompanhamento da minha competitividade, bem como também um acompanhamento detalhado e bem minucioso, no estudo assegurado de custo de capital, bem como um acompanhamento de economia, né, uma visão econômica de lei de oferta e procura. Sobre custo de capital, nós estaremos falando durante toda a nossa teleaula. Então, para aquele que falou assim, mas que é isso, professora, custo de capital? Não se preocupe. Dentro da teleaula, nós vamos estar sempre explicando e batendo em cima desta informação. Em contínua reflexão e também acompanhamento deste conceito que aqui nós estamos apresentando, este ambiente atual da administração financeira, ela também tem como enfoque, ela tem como busca de direção, vamos dizer assim, busca de direção, não somente a competitividade e não somente a alocação desses recursos por meio de custo de capital, mas também do capital de giro. Vamos falar um pouquinho dele? E para nós abrirmos sobre o capital de giro, eu trago somente uma informação, que o entender e o administrar o capital de giro, ele é um diferencial dentro da empresa. O que nós estamos vendo em algumas organizações, e nós trazemos então essas informações para organizações pequenas, voltamos às organizações pequenas, exatamente porque há uma dificuldade de entendimento do que é o capital de giro. O capital de giro, ele vem suprir a necessidade de pagamento de curto prazo de uma empresa, as atividades operacionais da empresa. E o que a administração financeira tem como objetividade? O capital de giro, trabalhar com este valor para que a própria empresa ainda consiga agregar riqueza sobre ele. Esse é a busca da administração financeira dentro de uma empresa. A busca da administração financeira ao trabalhar com o capital de giro da mesma. Então, buscar o capital de giro ou trabalhar de forma segura traz esse diferencial para dentro da organização. Então, conhecimento sobre o capital de giro vai ser sempre falar que são recursos de pagamento no qual a empresa obtém a curto prazo. É aquele valor no qual a organização vai implantar, investir, exatamente para que ela possa ter retorno, e esse retorno precisa acontecer em ciclos curtos, o chamado ciclo operacional, ou como identificação, podemos também dizer ciclo de caixa. Em continuidade, vamos falar um pouquinho deste mercado, a empresa e o mercado financeiro. Na administração financeira, nós temos sempre a busca de informações sobre investimentos, sobre riqueza, sobre como agregar valor à própria empresa. E nós começamos a agregar valor à própria empresa a partir de uma boa administração do capital de giro. E como eu me torno diferente, eu sou uma empresa competitiva, eu vou ter sempre essa visão conceitual. Eu, administrador financeiro, vou ter sempre uma visão conceitual. De um lado, a empresa vai sempre precisar investir. E do outro, o mercado financeiro será sempre regido pela oferta e da procura.
A empresa ela precisa sempre criar agregações de valores, né? O objetivo da empresa máximo é sempre tomar decisão por termos técnicos, por termos econômicos e por termos financeiros. A empresa, a todo momento, ela toma decisões em termos econômicos, em termos financeiros. Ela necessita criar riquezas. A administração financeira dá o caminho, a orientação para que esta organização, esta empresa, essa entidade, ela crie caminhos por meio de possuir riquezas, agregar valor a si mesmo. Então, uma empresa, ela começa a ter retorno do capital investido a partir do momento que foi ofertado ao mercado a sua possibilidade de agregação de riqueza. Vamos explicar melhor? Vamos entender um pouquinho sobre essa informação? A administração financeira, ela tem o intuito de sempre aplicar de forma correta os investimentos da empresa, uma vez que ela conhece as ações conceituais e o que o mercado está apontando. Então, hoje, o que o mercado está trazendo de possibilidades de valorizar essa empresa? Ela sempre estará trabalhando com investimento de capital e sempre estará trabalhando com o mercado está ofertando. E o que o mercado está ofertando? Lei da procura e da oferta. Então, elaborar um bom produto no qual trará novidades a uma sociedade ou uma determinada região, ou mesmo até uma expansão nacional de produtos. A partir deste conhecimento, a partir deste produto, a empresa tem seu nome divulgado, e se ela tem seu nome divulgado, ela consegue então expandir-se, não só por meio de filiais, mas por meio internacional, a partir de uma exportação. Com essa busca, com este produto, com esse valor no qual ela veio agregar, ela passa então a ter oportunidades. Aí entra a chamada custo de oportunidade dentro da administração financeira. Um dos custos apurados, seja na controladoria, administração financeira, na própria administração, seja também na nossa visão por meio de busca de produtos novos. Então, qual é a valoração deste produto? Qual é o agregamento de custo de oportunidade que este investimento vai trazer à empresa? Nós podemos apontar como custo de oportunidade, uma vez que nós temos duas alternativas. A empresa elabora um bom produto, ela oferta esse produto ao mercado, porém, quando ela levanta todos os seus custos, gastos e despesas e quais foram as receitas obtidas na oferta, percebeu que o custo foi maior que a aplicação do dinheiro investido. Acaba então por sendo um produto inviável. Mas essa informação é um estudo mais aprofundado de custo de oportunidade, no qual estaremos comentando daqui a pouco. Em continuidade à nossa empresa e mercado financeiro, vejamos em nosso slide o que nós trazemos como conceito em mercado financeiro. Então, o que vem a ser esse conceito de mercado financeiro, uma vez que eu estou falando de administração financeira? Então, mercado financeiro e administração financeira são duas vertentes que caminham. E é o ambiente, o mercado financeiro propriamente dizendo, no qual ocorrem as relações de tomadores e aplicadores, ou seja, quem busca recursos e quem aplica recursos financeiros, contemplando também a Bolsa de Valores. E é onde encontramos aqueles que estão em busca de recursos, seja por meio de tomadores e aqueles que estão oferecendo recursos que são por meio de aplicadores. Nós escutamos muito aquelas informações da Bolsa de Valores, investimento, investimento a todo momento, investimento, eu busco investimento, eu capto recursos dentro da Bolsa de Valores, por isso que o mercado financeiro ele é tão movimentado, ele é tão ágil e ao mesmo tempo ele é tão difícil.
Porém, há investidores, acionistas, no qual buscam meios de financiamento dentro do mercado financeiro. Professora, financiamento não é somente banco? Há financiamento disponibilizado na Bolsa de Valores também. Não é um financiamento comum naquele que nós qual vamos lá no banco, levantamos o valor dos juros e realizamos aplicações sobre ele. Mas são, por exemplo, aquisições de dívidas de uma outra empresa no qual agrega crédito. Isso também se envolve e se contextualiza a chamada tomadores, a aplicação dessa busca para levantar crédito nas ações por meio da Bolsa de Valores. Então, compreendam todo este contexto em administração financeira, que eu preciso, todo momento, agregar valor à minha empresa. Esse agregamento de valor de empresa, ele acontece por meio do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele pode ser um tomador como um aplicador, mas eu não me volto somente a tratar nele, mas também instituições financeiras, que são instituições bancárias aqui, que nós já conhecemos, tudo bem? Vamos ver um pouquinho as atuações relacionadas às finanças? Essas atuações relacionadas a finanças vão ser por meio de serviços financeiros e da própria administração financeira. Só reforçando os serviços financeiros, vai dizer que é o nosso fornecimento de fundo de pessoas e empresas, bancos, seguros, cooperativas. E a administração financeira já volta à sua exclusividade, empresa propriamente dizendo, trabalhar com orçamento, com caixa, com crédito. Vamos complementar que a administração financeira também trabalha com planejamento financeiro, trabalha com as informações voltadas exclusivamente à nossa controladoria, administrar os ativos, também como administrar os passivos da empresa. Essas informações são exclusivas da administração financeira. Já o dos serviços financeiros envolve o mercado financeiro. Por isso que nós conseguimos realizar essa troca de informações e essa separação entre um e outro. Vamos falar de conceitos fundamentais? Vamos lá, então. Vamos ver os nossos conceitos fundamentais. Só um pouquinho antes de entrar nesse slide, caso vocês tenham alguma dúvida do que nós estamos aqui trazendo, podem encaminhar as dúvidas no nosso chat, podem encaminhar as perguntas. Durante a própria teleaula, nós estaremos respondendo, ok? Então, vamos falar desses conceitos fundamentais da administração financeira. Nós vimos a base de objetivo, nós vimos o que é a administração e algumas vertentes que a envolvem. Porém, nós buscamos também apresentar que qualquer decisão que afete as finanças de uma empresa, de uma entidade, é objeto da administração financeira. Então, ela tem como enfoque a aplicação de recursos, busca de recursos, a captação de recursos. E a administração financeira é aquilo que eu acabei de dizer a vocês. É a maximização do valor da empresa, a agregação do valor. Por meio do quê? Por meio de um bom mix de financiamento. Esse bom mix de financiamento resultará num bom resultado financeiro. Ou seja, essa administração financeira trabalhará por meio de agregar valor ou maximizar o valor, buscando sempre um bom mix de financiamento. Mas, professora, como que eu vou estar buscando um bom mix de financiamento? É diminuir o chamado custo capital daquela empresa. Ela aplica um determinado investimento, ela coloca um dinheiro no mercado e ela quer um retorno deste capital. O retorno mínimo aplicado, que hoje o mercado propriamente dizendo apresenta por meio geral, tá? Uma informação generalizada, não é uma fonte ainda que eu posso dizer para você é 10% ou não é 10%, mas uma hipótese, um percentual de 10%. Então, o custo de capital daquele investimento foi de 10%. Agora, o mix de financiamento, ele busca uma captação de recursos, uma captação de capital, de dinheiro, abaixo de 10%.
Mas o mercado está aplicando 10%. Não, mas eu, como um bom administrador, consigo uma taxa menor e vou sempre trabalhar por meio de enriquecer os meus acionistas, os meus proprietários, os sócios da empresa propriamente dizendo. Maximizar a empresa, agregar valor a ela, dividirá sempre em 3 momentos. No lucro, no chamado valor de mercado e na própria riqueza. O lucro nós vamos identificar como o desempenho da empresa. O valor de mercado será sempre a capacidade de gerar resultado. E a riqueza garantirá a continuidade, a competitividade desta organização. Tudo bem? Até agora, vocês estão compreendendo as informações que nós estamos aqui transmitindo? Dúvidas sobre qualquer contexto aqui abordado? Já encaminhe as dúvidas para nós, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Dentro desses conceitos fundamentais, é muito importante nós entendermos que para maximizar o valor de uma empresa passa por 3 momentos, que é a chamada decisão de investimento, financiamento e dividendos. Quando nós realizamos pesquisa em administração financeira, essa é a primeira informação que nós encontramos. Decisão sobre investimento, decisão sobre financiamento e sobre dividendos. E quando nós nos reportamos a essa informação, nós temos o quê? Primeiramente, entender sobre essa decisão de investimento que repassa na taxa de corte ou retorno, né? Taxa de corte e retorno, que vem a ser o que é essa taxa de corte? Uma avaliação, vamos ver se aqui pega, não. Vou abreviar a informação, mas quero repetir ela, tá? Uma avaliação do retorno mínimo aceitado. Num projeto de investimento, qual é a taxa mínima de juros aceitável pelo investidor, pelo proprietário, acionista, que ele quer ter de retorno? Então, qual que é a chamada taxa mínima que nós entendemos, seja a taxa de corte, seja da atratividade? O que vem a ser, propriamente dizendo, a minha taxa de atratividade? Essa taxa é uma taxa de juros, na qual ela vai representar o mínimo que o investidor quer ganhar quando faz o investimento, ou o máximo que este investidor quer pagar quando ele se propõe a realizar um financiamento. Então, a taxa de atratividade é sempre os juros, seja o mínimo para recebimento ou o mínimo para pagamento. Administração financeira, conceito fundamental, maximizar o valor da empresa, persiste em compreender financiamento, decisão de investimento, decisão de financiamento, decisão de dividendos. Dentro de investimento, eu preciso compreender que ele passa pela informação de taxa de corte e retornos. Taxa de corte, uma avaliação do mínimo quanto este investidor quer receber pela aplicação do capital naquele determinado projeto. Na decisão sobre financiamento, aqui é muito mais fácil de compreendermos. Mix de financiamento equivale exatamente a verificar no mercado qual a melhor taxa de juros ou qual o melhor financiamento a ser trabalhado, o mais barato propriamente dizendo. Hoje os juros são abusivos. O nosso mercado tem um juro altíssimo, porém, todo administrador, controller, a área financeira, que envolve trabalhar com a área financeira, ele busca conhecer o campo, o mercado que ele está trabalhando, conhecer o plano de financiamento no qual ele está adentrando. Então, são vários tipos de financiamento que hoje é ofertado no mercado financeiro. Nós sabemos que as instituições financeiras, elas demandam de várias possibilidades de aplicação, de aquisição e captação de financiamento. É preciso compreender, entender, trabalhar com juros, TLPJ, TIR, Selic, conhecer todas as taxas que envolvem um financiamento. Entender o que o mercado financeiro aponta como financiamento também. Tá certo? E outra decisão é a decisão do dividendos. A decisão de dividendos é a distribuição do lucro líquido de uma empresa. Essa distribuição de lucro, ela vem por meio de uma política
de dividendos, na qual tem duas perguntas primordiais a serem aplicadas, que é quando e de que forma será distribuídos os dividendos. Toda grande organização, ela tem em seu estatuto que, caso não seja utilizado um percentual de lucro daquela empresa, esse valor será distribuído entre os acionistas. Então, adquirir adquirir ações, por vezes, é tão muito atrativo, nós sabemos que é um bom investimento, né, um bom negócio, mas isso não quer dizer que todo mês nós teremos distribuição de lucros. Pelo contrário, existem organizações que levam-se um ano para ter sua distribuição de lucro. Grandes organizações que apresentam só o resultado final do balanço, no qual levantam realmente o lucro da empresa a partir daquele período de 12 meses. Outras que a cada 3 meses há a sua distribuição. Mas aí vai muito do que foi determinado na política de dividendos. Por isso, decisão de valorização de empresa por meio de investimento em dividendos precisa acompanhar a política de dividendos desta empresa. Vamos falar um pouquinho mais do mecanismo da administração financeira? Neste mecanismo, nessa maximização, é importante nós só fecharmos esta compreensão que o resultado da gestão eficaz do processo decisório impactam nos resultados de investimento, de financiamento e de dividendos, ou seja, aquele estudo seguro, aquele estudo do administrador que sabe exatamente aonde ele está trabalhando e aonde ele está buscando as suas informações, retirando as suas informações para aprontar num bom planejamento. Abrimos neste momento, então, um momento de perguntas, no qual eu desejo a participação de vocês, para que nós possamos ter este retorno se está havendo compreensão do que estamos apresentando. Até já! Hitta Malkovskaja.
Eu quero agradecer a participação dos nossos tutores de sala que estão interagindo aos nossos alunos e os nossos alunos questionando a nossa aula. É nesses momentos que nós assim conseguimos compreender se o que nós estamos passando realmente está sendo captado por vocês. O Tinga, um grande abraço, obrigado pela participação. A seguinte pergunta, professora, o que seria custo de capital? Seguinte resposta. Num determinado projeto, existe um valor a ser aplicado para que esse projeto aconteça, o chamado investimento. Ou seja, vamos colocar numa suposição que nós estamos tendo um projeto no valor aí de 50 mil reais. A aplicação desse dinheiro precisa ter um custo no qual o mercado aponta de uma forma geral que é de 10%. Então, o custo daquele capital, daquele valor aplicado de 50 mil é 10%. Isso é o custo de capital. O valor é exatamente o percentual que foi determinado pela empresa a um retorno no qual ele dará, naquele projeto, dará a própria empresa. Tá certo? Teixeira de Freitas, professora, diante do cenário econômico, como o administrador deve portar para gerir seus recursos? E qual estratégia se adotar para a captação de recursos financeiros sem colocar em risco a capacidade de pagamento da empresa? Vamos lá. Atualmente o cenário tem apresentado uma dificuldade de circulação, aonde o dinheiro está sendo mais pressionado, segurado, do que propriamente circulando. No momento, o administrador financeiro ele precisa ser bastante cauteloso ao realizar qualquer investimento. O que nós orientamos? Nós, da área de controladoria, que trabalhamos em grandes empresas, nós vemos no momento que realizamos um planejamento, buscamos verificar o que o mercado está apontando para nós. Estudo de viabilidade econômica. Realizar realmente, buscar realizar qual é a chamada lei da demanda, da oferta e da procura. Verificar se as taxas de juros no momento, nós estudamos isso, né? Realizamos esse estudo contínuo na área financeira e nós buscamos verificar se o mercado financeiro, bancos propriamente dizendo, vai manter aquele juro ou ele vai acrescentar ou mesmo se ele vai diminuir. Sabe o chamado cuidado a todo custo? É exatamente essa postura que o administrador financeiro ele precisa ter. Um conhecimento pleno na área financeira. Professor, o que é esse conhecimento pleno na área financeira? Todas as técnicas de administração financeira precisam ser conhecidas. Não somente ação conceitual, não somente orçamentária, não somente falar de custo de capital, de custo de oportunidade, mas ter conhecimento e visão de mercado. Trabalhar com títulos, aplicação de títulos, trabalhar com ações na Bolsa de Valores. Então, conhecer todo o campo do mercado financeiro. A partir deste conhecimento, realizar ações de modo bastante cuidadoso no presente momento. Daqui a pouco o mercado vai acionar de novo. Fiquem tranquilos que há projeção de melhorias para a nossa economia, sim. No momento, ainda estamos passando pelo chamado sufoco, mas é momentâneo. Ituitaba, um grande abraço. Ituitaba sempre participa da minha aula. Obrigada. Professora, é viável aplicar capital de giro em bem imobilizado com máquinas e equipamentos? Se sim, em que momento? Ituitaba, essa é uma pergunta muito particular. Isso vai muito da empresa. Quando nós vamos investir em máquina e equipamento, nós precisamos pensar primeiramente qual é o objetivo. É aumento de receitas? Se eu quero aumentar a receita, realmente eu preciso trocar o meu equipamento? Se eu for trocar o meu equipamento, qual é o retorno que esse novo equipamento vai estar trazendo ao caixa da minha empresa? Sabe, projeção de estudo? É exatamente essas informações que nós precisamos ter no momento de aplicar, tá? O Tinga também mandando, professora, falamos da administração financeira onde a decisão tem que ser a mais correta. Concordo? Pergunto. Quando acontece o inverso, a má administração financeira, quais danos pode causar à empresa? O Tinga é o seguinte, quando nós não temos uma boa administração financeira, a empresa pode vir a ter, infelizmente, a sua encerramento de atividade. Existem empresas que não sabem nem o que é administração e estão no mercado. Porém, elas não conseguem ter progresso. Elas continuam pequenas, elas continuam vendendo um único produto, elas continuam trabalhando somente com uma linha de crédito, elas não conseguem expandir. E não duram, ela não tem durabilidade muito longa.
ela tem uma durabilidade um pouco curta, tá certo? Eu queria agradecer as perguntas que vocês estão encaminhando durante a nossa teleaula. Se sobrar um pouquinho mais de tempo, no final, o professor Ivan vier falar e sobrar um pouquinho de tempo, a professora entra respondendo todos vocês. Mas não fiquem preocupados em a professora não responder, porque o que eu não conseguir responder, eu vou buscar estar respondendo para vocês depois, ok? Vamos dar uma continuidade? Vamos continuar falando dos nossos mecanismos da administração financeira. E neste mecanismo de administração financeira, nós vamos falar sobre decisão de investimento. Vamos falar um pouquinho da nossa taxa de atratividade, nossa taxa de retorno. Então, vamos explicar custo de capital agora, vamos explicar a nossa lei de oferta e da procura. Decisão sobre investimento. Investir em projetos com retorno maior do que a menor taxa aceitável de corte. Lembre, nós estamos realizando investimento. A administração financeira, ela busca maximização do valor da empresa. Como que eu realizo uma maximização de valor de empresa? A partir do momento no qual nós venhamos a realizar bons investimentos. Então, eu estou agregando valor à minha organização. E para isso, eu preciso então entender do chamado custo de capital, que é um valor aplicado sobre um percentual. Eu tenho um equipamento, eu tenho um investimento, hoje no caso de R$100.000. Eu vou aplicar um custo de capital para este investimento de 10%. O mercado está dizendo para mim que em outro tipo de projeto eu posso ter um custo de 12%. Ou seja, eu tenho duas possibilidades, um com um custo menor, outro com um custo maior. A taxa de corte me diz que a atratividade é sempre a taxa mínima a ser trabalhada. Professor, como que eu decido essa taxa? Como que eu visualizo, como que eu entendo, como que eu devo aplicar essa taxa no meu planejamento, na minha administração financeira? Eu vou avaliar mercado. Qual é a taxa, qual é a TLPJ, qual é a TIR, qual é a Selic, qual o juro que está correndo no momento. Isso, eu somo as minhas taxas e eu aplico a taxa mínima de atratividade no custo de capital. Então, o custo de capital é um percentual em cima do valor aplicado, em cima do valor investido. E eu avalio o meu investimento por meio chamado custo de oportunidade. Qual é o melhor projeto com o menor custo ou com o melhor retorno? Para encontrar essa resposta, eu preciso compreender e construir, elaborar é a palavra correta, eu preciso elaborar uma taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade que é a soma dos juros ofertados pelo mercado. Tudo bem? Então, a decisão de investimento, ela passa com essas informações, ou ela acontece por meio dessas informações. E exemplificação gráfica, vejamos como que vai acontecer. Eu tenho aqui um valor aplicado, então o meu capital aplicado por meio da minha simbologia, do meu cifrão. A aquisição de uma máquina. Essa aquisição da máquina, que é o nosso capital investido, ele vai sempre resultar num percentual do projeto. E este percentual, ele vai sempre buscar a menor taxa de atratividade. Então, um investimento que passou por uma análise no qual trouxe valorização à empresa, ou seja, agregou receitas, agregou valores. Esse investimento, ele só vai acontecer se ele trouxer ou se ele vier a criar valores, investimentos para a empresa. Para falar desses conceitos, somente vamos então nos reportar a fechar a informação, voltando novamente à decisão de investimento por meio dessa taxa de corte ou a taxa de atratividade para
maior para os projetos com maiores riscos, refletir no mix de financiamento utilizado. Ou seja, eu tenho um investimento no qual eu vou buscar financiamento, então eu vou buscar o menor financiamento ofertado. E os retornos que precisam estar sempre vinculados a um bom investimento. As marginais baseadas no fluxo de caixa, ponderados pelo tempo e sempre levar em conta os custos colaterais e os benefícios, a avaliação do risco-benefício, a avaliação do risco-retorno. Decisão de investimento, ela precisa também ser construída por meio do risco, por meio do retorno, tá certo? Tudo isso envolve a nossa decisão de investimento. Vamos entrar um pouquinho no vídeo e assim a professora volta com o vídeo, conversando um pouquinho mais com vocês. Volto também respondendo mais alguns questionamentos. Até já. Seja bem-vindo à nossa aula, onde aprenderemos sobre principais divisões, áreas e relações do departamento financeiro de uma empresa. A área financeira de uma empresa está dividida em dois grandes processos, macroprocesso e o microprocesso. O macroprocesso se refere à visão estratégica da área, ou seja, os controles, os investimentos e os financiamentos. Já o microprocesso se refere à rotina da área financeira. A rotina financeira são as atividades as quais acontecem todos os dias por força dos controles legais e gerenciais da empresa. São elas a conciliação bancária, das contas a serem pagas e recebidas, da liberação de crédito, da cobrança, do controle de caixa e da folha de pagamento. Cabe reforçar que tanto o macro quanto o microprocesso serão vistos nos módulos 2 e 3 deste curso com mais detalhes. Continuando, tanto o macroprocesso quanto o microprocesso da área financeira estão apoiados em áreas que executam os processos acima descritos. São as áreas de custos, contabilidade, auditoria, recursos humanos, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, crédito e cobrança e a controladoria. Coincidentemente, alguns processos têm o mesmo nome das suas respectivas áreas, como é o caso da área de contas a pagar e a receber. Para entendermos bem a estrutura da área financeira, apresentamos o administrador financeiro. Este profissional é o responsável pela condução da área na sua totalidade. Ele é responsável tanto pela execução das tarefas do cotidiano, como pela estratégia de crescimento e rendimento da rotina diária. Para assumir uma função como essa, este profissional precisa de uma formação sólida em algumas dessas áreas: economia, administração, contabilidade ou engenharia. Habilidades gerenciais como liderança, capacidade de resolver problemas e raciocínio lógico também são essenciais a este profissional. Bem, agora vamos apresentar quais são as áreas que se relacionam com o administrador financeiro no cotidiano das empresas. Esse relacionamento está dividido em duas partes: o relacionamento com os clientes internos e o relacionamento com os clientes externos. O relacionamento com os clientes internos refere-se às áreas internas da empresa, como o setor comercial, departamento de produção, departamento jurídico ou a diretoria. Nesse relacionamento, o administrador financeiro troca contratos, relatórios e documentos e informações
de forma diária com essas pessoas. Da mesma forma, essas e outras informações são trocadas com os clientes externos à organização, como os próprios clientes de vendas, fornecedores e instituições financeiras. Aprendemos nesta aula sobre principais divisões, áreas e relações do departamento financeiro de uma empresa. Nosso vídeo apresentou as principais informações e atividades envolvidas do administrador financeiro. O intuito propriamente desse vídeo foi complementar as nossas informações, apresentando as tarefas de responsabilidade do próprio administrador. Percebam que a administração financeira ou administrador financeiro, ele precisa ser um profissional multidisciplinar e ter um conhecimento, né, nas áreas que envolve economia, contabilidade, administração e até mesmo a área de engenharia, tá certo? Agora, para que vocês participem de uma atividade, um retorno de informações, nós trazemos o seguinte questionamento, o seguinte apontamento. Você está diante de uma decisão importante. Ele foi proposta a substituição de equipamento que aumentará em 25% a sua produção. A demanda para isso e o retorno deste investimento possibilitará a você um ganho marginal de 3%. Ao mesmo tempo, você tem a opção de obter ganhos pela aplicação financeira no mesmo valor do investimento e ganhar 3%. A pergunta é a seguinte: você faria o investimento ou aplicaria no banco o recurso? Sobre as informações que nós aqui estudamos, comentamos, essas informações conceituais e fundamentais. Respondam para mim, você ia aplicar o dinheiro ou ia realmente fazer esse retorno da aplicação aqui apresentada por meio de um investimento? Daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Em resposta à nossa atividade, Limoeiro do Norte mandou o seguinte comentário. Os alunos de Limoeiro estão dizendo que investiriam, pois a taxa bancária pode ser só no momento, enquanto a máquina vai produzir por tempo indeterminado. Vai ampliar a empresa e poder aumentar a rentabilidade e o valor da empresa no mercado. Parabéns pela resposta, Limoeiro. Realmente, em uma análise, nós podemos tanto aplicar na aquisição, como nós podemos pensar também numa aplicação. Se tiver mais alguma contribuição, nós podemos aqui estar comentando da nossa atividade. Obrigada pela participação de vocês, os questionamentos que estão sendo encaminhados. O professor está acompanhando todos os questionamentos, os elogios e as críticas. Todas elas estão fazendo parte do nosso chat e nós estamos avaliando. Porém, as perguntas que nós não conseguimos responder, a professora vai entrar com um enfoque maior, verificar qual foi o questionamento maior. Por exemplo, existe alguns polos que estão questionando sobre o custo de capital. Vamos abrir então um fórum que trata especificamente sobre o custo de capital, exatamente para que todos possam sanar as dúvidas. Temos também o polo de Quixeramobim, eu acredito que está um pouquinho cortado. A turma decidiu investir porque a taxa de retorno é maior do que a atratividade, devido também à possibilidade de aumento da taxa de retorno. Obrigada pela participação de vocês. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, depois eu volto com os questionamentos apresentados no nosso chat, ok? Vejamos então a decisão sobre financiamento. E falar sobre financiamento nos reporta ao conceito de selecionar um mix de financiamento que maximize o valor dos projetos e esteja de acordo com os ativos financiados, a aquisições de bens da empresa imobilizado, no qual trouxe a agregação de valor e, ao mesmo tempo, um bom mix de financiamento, um valor de financiamento abaixo do que é permitido ou um abaixo de busca de possibilidades estratégicas. Isso refere-se o quê? Como que eu realizo um bom mix de financiamento? A partir do momento que eu conheço todas as possibilidades de busca de financiamento, de captação de recursos. Eu tenho um valor no qual eu vou buscar de 100%. E eu posso buscar dentro de um capital próprio, eu posso buscar dentro de um financiamento, eu posso buscar dentro de um leasing, eu posso buscar dentro de emissões de ações. Eu preciso somente redistribuir o percentual desse mix de financiamento, no qual vai sempre identificar o percentual de uso das possibilidades de captação de recurso. E em exemplificação, nós podemos distribuir 20% para um capital próprio, 30% nós podemos distribuir por financiamento, utilização de financiamento, 10% para leasing, né? Buscar, nós captarmos recursos em cima do leasing. Emissões de ações, podemos distribuir 20 e mais 20, trabalhando sobre o 100% possibilitado do capital de recursos. Então, buscar este recurso por meio do capital próprio. Então, a empresa, ela busca o seu financiamento, ela traz a sua avaliação de possibilidade de captação de recursos por meio de financiamento, por meio de avaliações de mix, ou seja, um leasing. O próprio custo do capital, o próprio capital, nós podemos buscar o financiamento, as ações, a busca de ações. Eu tenho ações na Bolsa de Valores, então essas ações, elas podem ser trabalhadas por meio de captação de recursos, mas eu preciso compreender, eu preciso trabalhar, eu preciso entender, propriamente dizendo, o que ela equivale. Então, buscar o financiamento mais barato, buscar o recurso, o financiamento, a busca de captação por meio de avaliações das possibilidades. Todo bom administrador, ele não busca os seus... Eu preciso de levantar 1 milhão, eu preciso levantar 500 mil reais, eu não vou buscar somente num único fundo, somente numa única instituição financeira. Eu preciso fazer uma pesquisa. Eu preciso avaliar as possibilidades, eu preciso verificar que, se de repente, uma aplicação de oferta
na Bolsa de Valores, eu não vou captar recursos mais rápidos e em valores maiores. Então, precisa saber entender exatamente como trabalhar com eles e como compreender os juros que envolve cada um deles. Vamos falar um pouquinho dos conceitos. É importante nós entendermos e buscarmos que a decisão de financiamento, esse mix de financiamento, ele inclui a dívida do patrimônio líquido de uma organização, podendo afetar a taxa de corte e os fluxos de caixa, ou seja, a taxa de atratividade, aquele percentual no qual vai poder avaliar se esse projeto é bom ou não. E os tipos de financiamento, né, que pode ser o mais próximo possível do ativo a ser financiado. O ativo aqui apresentado é referente exatamente ao imobilizado, aos bens que a empresa possui. A empresa ela adquire um determinado equipamento, um determinado automóvel, um determinado imóvel para retornar a si mesma. E este retorno, ele precisa acontecer por meio de um financiamento. Então, essa avaliação do custo deste financiamento por um percentual no qual vai estar retornando. Então, uma avaliação do custo de corte, a taxa de corte ou a taxa de atratividade, de quanto a empresa quer pagar, o mínimo de juros que ela quer pagar para a obtenção no futuro retorno daquele determinado valor no qual ela obteve por meio de financiamento. A empresa busca um financiamento, ela vai pagar um juro sobre ele. A empresa quer pagar exatamente aquele juro? Qual é o valor mínimo de juros que a empresa quer pagar? Este valor mínimo de juros que a empresa quer pagar é a sua taxa de atratividade. Com essa taxa de atratividade mínima que ela quer pagar, ela vai avaliar se esse financiamento é bom ou não. Se existe possibilidade de busca de um outro financiamento. Vamos continuar? Vamos falar sobre decisões em dividendos. E para falar um pouquinho sobre as nossas decisões em dividendos, que é a minha política de distribuição de recursos, se não houver investimento que resulte em rendimentos acima da nossa taxa de atratividade, distribuir os recursos. Esse é o conceito que apresenta e que equivale nós falarmos sobre dividendos. Não houve investimento. A organização, ela levantou o seu balanço patrimonial, ela descobriu que existe uma lucratividade e a política de dividendos diz assim: deverá ser distribuído aos seus acionistas. Pois bem, realizaremos então essa distribuição. O percentual de lucro que a cada acionista estará recebendo também deverá estar informado no estatuto. Essa é outra decisão dentro da administração financeira. Uma decisão na qual ela vai estar sendo representada por meio de uma ata e que vai averiguar se realmente a distribuição dos dividendos vai agregar valor à empresa. Qual é o objetivo maior da administração financeira? Ter um processo de teoria e prática, de alocação correta, de captação de recursos para alocação correta em investimentos. Então, eu capto o recurso e aloco de forma correta. Essa alocação vem por meio de um investimento, de um financiamento, uma decisão correta em cima do financiamento, ou de um dividendo. E o meu dividendo é o meu lucro líquido. O lucro líquido da empresa distribuído entre os seus acionistas. Professora, é possível distribuir dividendo sobre empresas que não são de grande porte? Leva-se como nome distribuição de lucros propriamente dizendo. Eu tenho um questionamento. Venceslau Braz, professor, infelizmente nem todos os alunos sabem o que é dividendo. Por favor, comente rapidamente. Com certeza, Venceslau, vamos lá. Obrigado por ter me lembrado, né? Nem todos os alunos conhecem dividendo. Dividendo é o lucro líquido.
Quando uma grande organização fecha o seu balanço patrimonial, é determinado em seu estatuto, na política de dividendo, que é o estatuto, que deverá ser distribuído entre os seus acionistas um percentual X, ou seja, o lucro líquido não vai ser usado para o investimento, então ele vai ser distribuído entre os acionistas. É o lucro da empresa, propriamente dizendo, é o lucro da empresa distribuído entre os seus acionistas. Percentual mínimo, a legislação não aponta, porque é o estatuto que determina. Porém, eu ainda não vi nenhum dividendo por menos de 5%. Então, os acionistas, eles não recebem menos que 5% daquele lucro líquido. Professor, mas o lucro líquido de R$ 500, 600, não, são lucros muito grandes. São lucros que nós estamos distribuindo de milhões, de 1.000, e são vários acionistas. Então, recebeu, eu sou acionista de uma determinada empresa de capital aberto, eu recebi um valor dela, eu estou recebendo um dividendo. Como que eu recebo esse dividendo? Por meio da minha política de dividendo. Um estatuto informando qual é o percentual que eu vou estar recebendo daquela determinada empresa, daquela ação que eu adquiri. Como eu sou acionista? Quando eu vou lá e compro um pedacinho daquela ação, ou seja, um pedacinho do capital social daquela empresa que foi ofertado. Aí eu sou acionista. Como acionista, eu tenho o direito de receber o dividendo. Eu tenho o direito de receber a distribuição do lucro da minha empresa. E é esse percentual que equivale ao dividendo. Tudo bem? Foi entendido, Venceslau? Qualquer coisinha, professora, repete de novo, repete por meio de fórum, repete na próxima teleaula para que vocês compreendam exatamente o que nós estamos apresentando. Em continuidade, antes de nós fecharmos as informações da nossa teleaula, vamos só comentar aqui que diante as possibilidades de investimento, nós temos as análises de retorno dos investimentos possíveis. Essas análises de retorno, ela busca um resultado em cima da taxa de atratividade, que é exatamente o custo mínimo do capital, que resulta nos recursos disponíveis que não são aplicados ao próprio negócio e são distribuídos ao acionista, ou seja, o valor menor aplicado aos acionistas. E essa decisão sobre os dividendos vem sempre questionado por meio de quanto, ou seja, saldos de caixa depois de todas as informações e os descartes necessários, ou seja, os pagamentos. E de que forma? Né? Que forma que eu obtenho, de que forma que eu estou buscando, de que forma que esses recursos, eles vêm fazer parte dentro da política da minha empresa. Eu queria somente fazer um comentário antes desse fechamento. Nós temos uma questão para reflexão, no qual será apresentada a vocês, no qual vem trazer informação conceitual. Quando são pagos os dividendos? Então, junto a essa informação, somente reforçando essa base de dividendos, nós apresentamos que quando eles são pagos? A partir do momento que a política de dividendos determina quando ele vai acontecer o pagamento. E nós temos uma atividade, né, para fechar esses contextos no qual que nós estamos abordando em 2 momentos. O nosso coordenador já está em estúdio, ele precisa passar umas informações a vocês. Então, eu me comprometo a jogar esses 2 questionamentos ao nosso fórum, bem como também passar aos nossos tutores eletrônicos todas as dúvidas que vocês tiveram sobre a nossa informação. Caso o professor Ivan sobre um pouquinho de tempo, a professora volta e faz um fechamento respondendo os questionamentos, voltamos com a nossa atividade e complementamos qualquer dúvida que houve, ok? Então eu quero já desejar um grande abraço, daqui a pouquinho eu volto para encerrar a nossa teleaula. O professor Ivan estará adentrando a este momento.
Então, sejam muito bem-vindos, né? Sou o professor Ivan Ferreira de Campos, coordenador do curso, vocês já me conhecem dos semestres anteriores, e nós temos então, como podemos observar agora, o eixo de Finanças e Contabilidade Empresarial 2, ok, alunos? Este eixo, no caso, envolve as atividades relacionadas à complementação, então, né, nós podemos assim dizer, referentes às nossas atividades do que se refere ao curso de administração. Vocês devem observar, vou pedir para o pessoal habilitar aqui a edição para que eu possa fazer as anotações no slide, que no momento não estou conseguindo. Dentro das atividades que nós temos, então, do eixo de Finanças Empresariais 2, nós temos, então, um lembrete importante relacionado à ACO. Vocês, alunos, têm de integralizar a carga horária de 140 horas de ACO, atividade complementar obrigatória, até o final do curso. Essas atividades elas devem ser cumpridas com a participação em atividades científicas e culturais. O aluno que não cumprir a atividade de ACO até o final do 8º semestre, esse aluno não cola grau. No próximo slide, nós podemos observar a questão referente ao sistema de avaliação. Apenas lembrando, vocês são avaliados em duas instâncias. Uma instância que envolve a prova presencial. Essa prova presencial ela tem um peso 7, composta por 2 questões dissertativas, que valem 50% da prova, e 10 questões objetivas, que valem os outros 50%. E por uma instância de atividades web, 2 avaliações virtuais, 2 produções textuais, uma individual e uma em grupo. Sobre as provas presenciais, é importante salientar que o aluno deve realizar a prova presencial por disciplina, exceto a disciplina de seminários. Aquele aluno que não faz a prova em primeira chamada, ele deve solicitar uma segunda chamada em 48 horas, a partir da data da realização. Feito isso, o aluno tem um boleto. Esse boleto deve ser pago até o próximo dia útil. Então, mesmo que você solicite a segunda chamada dentro do prazo de 48 horas e observando a vigência do boleto, se você não pagar este boleto, você invalida o pedido de segunda chamada, ok? E aquele aluno, então, que não realiza a prova de primeira chamada e não faz a solicitação de segunda chamada e depois, mesmo tendo feito, não paga o boleto, esse aluno está reprovado na disciplina. Ele não tem uma nova chance para realizar essa prova. Não existe prova de recuperação. Só há prova de recuperação para aquele aluno que fez a prova de primeira ou de segunda chamada e obteve conceito inferior a 50%, que seria o conceito, então, insuficiente. Aí sim esse aluno tem direito a uma prova de recuperação. Dito sobre as ACOs, dito sobre a prova presencial e o sistema de avaliação, as atividades web e a prova presencial, eu trago a vocês o vídeo do professor Thiago Basoli, onde ele explica detalhadamente o sistema de avaliação e como os pontos são computados, para que possamos rapidamente, então, finalizar esta etapa com essa informação. Até já! Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Thiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação. Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. O primeiro item é a prova presencial, tá? Que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, E as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. A avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, tá? Dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem, essa soma aqui, nós vamos ter 100 pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo,
ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade. Ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, né? E 2 questões discursivas, é para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova, tá? Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente, ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com um conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada. Ok? Aí vem um detalhe muito importante. Por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, os senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá. Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima, tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial, excelente na questão 11 e excelente na questão 12, o conceito da prova presencial é excelente. Ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11.
um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, ó, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, eu preciso acertar no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né? A gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, ó, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? Ó, 60% é suficiente, não é mesmo? Agora, se colocar 4 aqui, ó, já vai para o conceito bom, ok? Então, esse é o primeiro quadrinho aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente, a produção textual em grupo, que eu tirei excelente, a minha avaliação virtual 1, tirei excelente, e a avaliação virtual 2, eu tirei excelente, ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação, são 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está su, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, ó, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos tocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né? Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto. Ó, vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova. Ó, tirei in, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, ó, excelente numa prova, su no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, ó, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web. Jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web, mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente? E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei in na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessário para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Unopar. Bom, pessoal, então finalizando este momento de fala da coordenação em que a gente traz esses avisos, as disciplinas desse semestre, elas então estão dentro do eixo de finanças empresariais, finanças e contabilidade empresarial 2, vocês terão a disciplina de administração financeira e orçamentária com a professora Alessandra Petreschi e a Regiane Bergnoli, que já começou a fala com vocês. Vocês têm também a disciplina de mercado de capitais com a professora Clévia França, a disciplina de custos e a disciplina de seminário interdisciplinar 6. Faço votos de que
vocês tenham um excelente percurso de aprendizagem. Sobre as produções textuais, a professora Regiane deu já a vocês as noções relacionadas a como elas funcionarão, sempre na perspectiva de um estudo aplicado à teoria na primeira instância e na prática no que se refere à segunda instância. Um abraço aí para o pessoal que está espalhado por todo o Brasil, os polos do Rio Grande do Sul, da região norte, da região nordeste, o Geraldo Magela lá de Juazeiro, que fez um comentário ali na sala enquanto eu estava aguardando o retorno da minha fala, e aí concluindo, inclusive, justamente com base naquilo que o Geraldo apontou, eu venho fechar essa aula, desejando a todos vocês um segundo momento, então, de aula-atividade muito produtivo, e que vocês possam, então, ter um excelente semestre. Um forte abraço a todos.